Hoje a gente está partindo para a última lição, né, dessa nossa série de estudos, né, das verdades essenciais da fé cristã. E, assim, foram momentos muito agradáveis, né, de estudo da palavra de Deus, onde o Senhor vem nos ensinando, né, ministrando a sua palavra a cada um de nós. E estamos caminhando para o final. É, Até como eu falei agora há pouco, nós estamos estávamos aguardando hoje, né, o pastor Renato, né, que conversou, e o reverendo André, né, prontamente se prontificou estar conosco hoje, mas ele teve problemas técnicos, né, além de ter tido um dia bem corrido, né, porque hoje o pai dele operou e ele foi levar o pai para operar, né, esperar a cirurgia, uma cirurgia de olho, e não pôde, de fato, estar aqui conosco, né? Ele ia até tentar, mas ele estava com problema de internet e não estava conseguindo acessar. Meus irmãos e minhas irmãs, aí hoje a gente está partindo, né, para a última lição nessa temática do final dos tempos, né? Hoje a gente vai estudar sobre o inferno, né? Que a gente já estudou sobre o céu, né? Em seus vários aspectos, né? A visão beatífica, né? Estudamos sobre o anticristo, a volta de Cristo, né? O reino de Deus. E hoje vamos estar concluindo uma série de estudos e também, né, esse tópico falando sobre o inferno. Mas antes da gente continuar, vamos ter uma palavra de oração, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos oriente e Ele mesmo ministre aos nossos corações a sua palavra. Estou vendo aí Ranilton. Ranilton, prazer ter você aí. Conseguiu acessar. Ainda bem que tu conseguiu, rapaz, porque eu não consegui lançar aqui para o YouTube. Não consegui. Rapaz, eu tenho umas 5 pessoas. Ah, Ela estava esperando justamente eu enviar o link do YouTube, mas eu imaginei que você estava com alguma dificuldade. não Eu consegui. mandei É porque elas eu de tô como host aguardar, aqui. Eu tô como mandei elas host, mas aguardar, mas é, infelizmente não consegui. Aí eu ia te pedir, Ranilton, faça uma palavra de oração para que o Senhor venha estar com falando com a certeza. gente, nos Tá orientando. bom. Mas, de qualquer forma, eu coloquei para gravar, né? Hum, E depois vão criar o arquivo. Eu pedi para o Will para a gente subir o arquivo, tá bom, tá tá bom? bom, tá bom. Eu peguei no meio, Denilson, eu peguei você no final, o pastor não conseguiu, né? O pastor não conseguiu. Ele, Tá ele bom, iria problema não, até tentar, não conseguiu também. problema não. Ok. Vamos orar, irmãos e Amém. irmãs. Querido Deus e bondoso Pai, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia. Tu permite que vivêssemos debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia e debaixo da tua proteção. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, este lugar, neste momento, neste ambiente virtual, para que compartilhássemos a tua palavra neste momento, esse assunto tão importante e tão urgente, né? Sobre um lugar em que nós não estaremos, não porque não mereçamos, mas não estaremos porque o Senhor teve, por graça e misericórdia, nos tirar da direção desse lugar, que é o inferno. Verdade. Nós mereceríamos estar lá e muita gente está indo para lá, É, né? E a gente está vendo essas coisas. O Senhor nos resgatou não para ficar aqui esperando o Senhor Jesus voltar. O Senhor nos resgatou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis e anunciarmos o reino do Senhor que já chegou, que vai nos livrar desse lugar terrível que é o inferno. verdade. Essa vitória já está garantida pelos méritos de Jesus Cristo. É Nós te verdade. bendizemos por isso. Jesus Cristo já pagou por nossos pecados, já nos livrou disso aí. E essa palavra é oportuna e urgente, porque nós precisamos anunciar não só a volta do Senhor Jesus, não só a santificação, a justificação, a salvação que Jesus já promoveu,
mas principalmente, e também, nessa noite principalmente, a condenação, né, dos que não se arrependerem, não se renderem a Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Nós não conseguiríamos e não conseguiremos se o Espírito do Senhor não atuar em nós. Nós É verdade. precisamos do Espírito do Senhor para internalizarmos e enviarmos essa mensagem de salvação, de esperança para as pessoas. É verdade. Não sai na nossa boca nada do nosso coração, e sim do coração do Senhor, para que as pessoas, ao estudarem sobre esse assunto, tenham esperança, tenham certeza que em Jesus, né, elas podem se livrar dessa direção terrível que muitos, como nós, antigamente, estávamos nessa direção. É Nós te verdade. agradecemos pela graça, pela misericórdia, te agradecemos por tua bondade, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor mesmo tirou de nós, né, pagou por nós, e nós te pedimos uma bênção especial ao nosso presbítero Denilson, que vai conduzir esse estudo, Amém, a minha Senhor. irmã Francis, a Neila, a Lisete, a todos que estão aqui, a Irene, o Fábio, a Ana, ao Maciel Feitosa, e a todos que vão ouvir e participar desse estudo oportunamente. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Abençoa-nos, ajuda-nos, edifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Ranilton. E eu agradeço também ao reverendo André, né, pela apresentação. Ele não pôde participar, mas ele ficou preocupadíssimo e já no sábado ele já tinha me enviado a apresentação. Ele aprontou a aula, mas viu que a Oi não estava resolvendo o problema lá e ele já correu na frente e já deixou tudo prontinho, né? E eu fiquei de stand-by. E até hoje realmente não tinha tido a manutenção. Então agradeço a Deus, louvo ao Senhor pela vida do reverendo André, pela dedicação que ele tem ao reino de Deus, né? E a sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar o estudo dessa noite lendo um texto que a gente já leu em outras oportunidades aqui, né? E é um texto assim bastante propício, né, ao que a gente vai ler, né? Ele retrata esse lugar, né, igual o Ranilton falou, e é uma situação que é retratada através de um estilo, né, conhecido como uma parábola, mas ela mostra uma verdade grandiosa, uma verdade em contexto da palavra de Deus, e é narrada pelo próprio Jesus Cristo. Então vamos ler, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e vamos ler dos versículos 19 até o 31. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Vou pedir à nossa irmã Neila que nos auxilie fazendo essa leitura. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado,
tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Pode levantar um pouquinho, Denilson? Foi. Porque tenho 5 irmãos, para lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Obrigado, Neil. Esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, a gente leu há algumas lições atrás, né? No contexto, né, foi da ressurreição, não foi o estado intermediário, se eu não me engano, nós lemos esse texto, né, e serviu de base também para aquela lição. Mas é interessante que dentro desse aspecto que nós somos hoje, né, ele também é totalmente pertinente, né, porque aqui, né, o próprio Senhor Jesus mostra essas duas vias, né, esses dois caminhos, né, que tanto esse rico quanto Lázaro, né, retratado aqui como essa pessoa humilde ou mendigo, né, com um título ali, foram para locais completamente distintos, né? E quando morre Lázaro, né, é levado para os anjos ao seio de Abraão. Mas o rico, ele é retratado que ele é sepultado, né? Ele vai à sepultura e logo em seguida já fala da sua situação calamitosa, a sua situação de tormento no inferno, né? É onde é utilizada essa palavra direto, que é até título da nossa lição. Ele vai a esse lugar, né, ao inferno, aonde ele passa a estar em tormentos, né? Palavras do nosso próprio Senhor. E nós vemos que por outra vez adiante, né, na sua agonia de querer sair ali, é falado outra questão antagônica, né, que fala que ele está sendo consolado, né, Lázaro, ao passo que ele está em tormentos, né? Ele teve todas as benesses da sua vida, né, e ali naquele lugar, né, ele estava em tormento. Por que ele foi? Porque ele era rico, né? Foi por isso que ele foi nesse lugar? Não, né? Ele estava ali em tormento porque ele não observou nada da palavra de Deus, né? Ele não buscou absolutamente nada do que fosse do caminho de Deus, né? Do caminho do Senhor, né? Ele vivia a sua própria vida, a sua própria maneira, né? E tendo como resultado, né, a morte, né, como resultado desse pecado, e ir para o inferno. Então, a nossa lição fala basicamente disso. E é muito importante, nós vamos ver ao longo da lição, que não podemos nos esquivar dessa realidade, né? Não podemos nos esquivar do que a Bíblia fala nesse sentido, né? Da morte eterna, né? Da onde nós éramos merecedores, éramos condenados a isso, mas fomos resgatados pelo Senhor, né? O Senhor de antemão nos resgatou desse lugar, né? Nos tirou desse lugar de sofridão, de sofrimento. Então, avançando na nosso estudo, né, nós teríamos justificativas para estudar esse tema, né? E seria
vermos a relevância, né, dessa temática. Por que nós deveríamos estar estudando sobre isso? Em pleno século XXI, tantos assuntos, tanta temática, o homem está sofrendo, o homem está precisando, já está num terror terrível. Por que você... Nós vamos ainda falar de uma coisa mais terrível ainda, né? Um lugar de morte, de sofrimento, né? De choro, de ranger de dentes, né? De vermes. Por que nós devemos falar sobre isso, né? Então, estaremos vendo por que esse tema é tão importante. Primeiro, né, a Bíblia Sagrada trata desse tema com clareza. Então, se a Bíblia é tão clara a esse respeito, né, ela não nos deixa subentendido, né, uma doutrina que nós vamos ter que pesquisar, fazer inferência para poder ver, mas a Bíblia ela é completamente cristalina com relação a esse assunto, né? E esse texto, né, que nós lemos, ele retrata muito bem isso, porque para aqueles que estão em Cristo, está lá a salvação, né? O morar no céu, né? Como nós vimos, a visão de Deus, estar morando com Deus, onde Deus ilumina, e também a palavra de Deus nos mostra desse local, né? Para onde vão aqueles que não são de Cristo, aqueles que já foram condenados a isso, aqueles que viveram à margem da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, a Bíblia, primeiramente, nos mostra isso com total clareza. Não há uma maneira da gente tentar escapar desse assunto, né? Não tem, porque a palavra nos mostra isso. Uma outra justificativa da relevância desse tema é que Jesus é o que mais fala sobre essa punição eterna, né? Ele é muito enfático em falar, e esse texto que a gente leu é um deles, né? Ele é o que mais colocou esse assunto, né, à tona, né, e mostrou detalhes e chamou as pessoas ao arrependimento para que não fosse para esse lugar, né? Ele deu total ênfase a esse assunto, né? Tal é a importância, né? Como o Ranildo falou, né, no início ali, né? A gente precisa falar, precisa mostrar às pessoas que existem esses dois caminhos, né? Então, esse caminho é para quem não tem um concerto com Deus, né? Não faz uma aliança com o Senhor. Então, esse é o caminho. Isso é claro, é real, é verdadeiro, né? E está na palavra de Deus, e o próprio Filho de Deus, né, nos mostra isso, né? Ele deu total ênfase, mostrando seu amor, o seu cuidado, para que as pessoas saibam que podem estar condenados a isso se não estiverem numa aliança, num concerto com Deus. Outro motivo, né, que ela é eterna, né? Essa ida para o inferno, para esses que vão, é eterna, não é algo por um período, né? Algo que se inicia após a morte, né? E se torna uma morte eterna. A punição do inferno deve ser considerada uma punição que não tem fim, né? Ela é eterna, ela é perene. Isso é muito importante a gente traçar isso, porque existem várias linhas, né, doutrinárias e teológicas que pensam diferente, né? A gente vai passar por isso e mais à frente, e a gente já viu. Então, o inferno é terrível, né? A gente poderia dizer que ele não seria tão terrível assim se não fosse eterno. Pessoal, estou condenado a um tempo X, né? Um tempo T lá de inferno, mas não é. É eterno. Isso é uma condenação para sempre. Uma outra relevância de nós estarmos estudando esse tema é
a banalização do verdadeiro conceito de inferno. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque uma coisa você pode ignorar uma determinada temática, né? E vai se ignorando a fim de que se caia no esquecimento, ou você banalizar um determinado assunto, você também acaba tirando a importância daquilo, né? Mas o assunto é grave, é importante, né? Assim, de total relevância, né? Até tem uma frase aqui, né? O inferno é aqui, né? As pessoas costumam a traçar conceitos, né? Para minimizar. Não, poxa, Deus é muito bom, ele não vai botar ninguém para sofrer, né? Isso não é coisa que se faça, e Deus não vai fazer isso, né? Então, o sofrimento que a gente vive aqui já é um inferno, mas é um conceito errôneo, né? E a Bíblia, né, que a gente falou lá nisso, que tem total clareza sobre o assunto, nos mostra isso, né? É uma realidade, né, de total gravidade, né, que não deve ser banalizada. Nós, como cristãos, devemos ter cuidado também com isso, né, para que não entremos na onda. Não que a gente queira, mas pode ser muito fácil, né? Às vezes, até por uma questão de delicadeza, você pode, né, querer passar um pouco batido, né? Uma questão de educação, mas é uma coisa real, né? É uma coisa eminente e terrível, tem que ser avisado, né? É a mesma coisa se você está vendo alguém caminhar para uma direção que pode sofrer um acidente, né? Você vai avisar, né? É a coisa mais comum, né? Ó, tem um buraco ali, um acidente ali na frente, o outro veículo cruza por você, o outro carro, ele pisca, né? Você fica querendo avisar para que não aconteça com aquela outra pessoa. E o inferno, ele guardado as devidas proporções, deve ser assim por nossa parte. Então, não devemos considerar que seja um assunto de menor importância e banalizarmos, né? Ou até lidarmos com esse assunto de maneira piadística. Não é um assunto seríssimo, né? Não deve ser banalizado. E, finalmente, existe uma resistência muito grande, né, à doutrina do castigo eterno. E, principalmente, no homem moderno, né, porque, poxa, o homem é o centro do universo, né? Então, não pode, coitado, ele não pode sofrer essas coisas, né? Então, essa ideia, né, de o homem estar sujeito a sofrer, né, a alguma coisa do tipo, é terrível, é inconcebível para os dias atuais, porque o homem já vive uma vida muito complicada aqui, né, nos vários aspectos, no aspecto social, no aspecto de saúde, né, político. Poxa, isso aqui já é infernal, então não vai haver isso. Então, amados irmãos e irmãs, todos esses conceitos nos levam a pensar que é muito importante que nós tenhamos conhecimento sobre isso, que a gente tenha total interação, né, para que a gente possa ser usado por Deus para advertir, né, aqueles que o Senhor mandar, aqueles que tiverem o nosso encontro, com todo amor, né, com todo espírito, né, cristão, né, advertirmos, né, a respeito desse lugar, do perigo grande e grave. Ranilton, vi que tu tirou o som, pode falar, meu irmão. Tirei porque o teólogo entrou aí. Antes que o teólogo tome a palavra e não devolva nunca mais, eu queria só, nosso teólogo, temos um teólogo no grupo agora, né? Opa! O mais novo teólogo, Will. Esse é o Ô, cara. rapaz! Tá aí, ele deve estar ouvindo, ele deve estar ouvindo. Mas, olha aí, tá bonito, hein? Ficou mais bonito como teólogo. Ô, rapaz, ó, respeita Aí, ele. deixa eu falar dele rapidinho. A resistência, né, que existe em relação a essa doutrina
ela passa menos pela falta de educação e mais por a gente querer ser politicamente correto. Sim. Você não vai falar porque a crença do outro é diferente, a gente respeita a crença do outro, né? Mas o assunto é urgentíssimo porque a gente está tratando de sofrimento eterno, né? A eternidade, em Eclesiastes 11, Deus colocou a eternidade, o conceito de eternidade vem desde Deus, em cada um de nós, todos nós temos essa semente da eternidade Sim. plantada em nós. E aí a gente vai discutir, né? E a gente vai pensar onde é que você vai passar a eternidade, porque a eternidade é um fato, né? Teologicamente comprovado, né? Nós fomos, inclusive, criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos eternamente. Verdade. A morte entrou por conta do pecado, né? Mas é interessante também citar Mateus 12:30, onde Jesus vai dizer que quem não é a meu favor é contra mim, né? E quem não ajunta comigo espalha. Não existe o meio termo, né? Ou você está com Jesus, né? E aí é importante frisar isso. Com Jesus é amando Jesus, e aquele que me ama vai ser amado pelo Pai, e aquele que me ama vai cumprir os meus preceitos, vai saber de mim, vai cumprir os meus mandamentos, vai querer ser um pequeno Cristo, que é o cristão, né? Então, não é eu amo Jesus. Ama Jesus, ama Jesus. Né? Mas e daí? Você segue Jesus, né? Simplesmente eu amo Jesus. Porque eu tenho muitos amigos, irmãos. Eu estou falando essas coisas de coração. Eu tenho muitos amigos de espíritas, eu tenho amigos de Umbanda. Eu tenho amigos que eles amam Jesus. Eles dizem que amam Jesus. Né? E quem sou eu para dizer, não, você não ama Jesus? Eu estou falando que é uma condição sine qua non do próprio Jesus. Né? Para que você não vá para esse lado aí, né? Lado do inferno. Porque não existe o meio termo. Porque as pessoas romantizam isso. Acham isso uma coisa de somente. Não é bem assim, não. Não é bem. Olha, no segmento reformado, né, tradicional, ainda encontra algumas coisas assim. É simbólico, irmão. É simbólico. E a lição trata com muita propriedade. Esse estudo foi muito feliz quando colocou ali que é simbólico, mas significa. A gente pode pensar que a simbologia não exclui a gravidade, né, do lugar, do sofrimento e de tudo que vai acontecer. É simbólico, é só como forma de mostrar, né, que existe isso. Existe céu e existe inferno. Né? Não fomos nós que criamos. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opinião, é uma questão de vida ou morte. Irmão. É uma questão de vida ou morte eterna. Verdade. Vida eterna, morte eterna. É isso, é claramente isso. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, né? Sabendo que tem muitas pessoas, muitos amigos meus que vão pegar essa gravação, vão ouvir. Né? É para eles que eu estou falando. Não digam que eu não avisei. Eu tenho um amigo que ele fica brincando comigo. Se você ainda acredita naquela doidice que o mundo vai se acabar, acredito. E você acredita, ele fica brincando comigo, dizendo, e você ainda acredita que você vai aparecer no filme da minha vida? Acredito. Eu vou aparecer porque Deus vai mostrar. Você tem um doido que avisou você que o mundo ia se acabar. Sabe que é o doido? Aí vai aparecer eu lá, falando para você. Aí ele começa a rir, a gente ri, brinca, tudo. Mas eu falo sério. Né? Ele leva na conversação, mas eu falei sério. Né? Ele fica cutucando, mas de um jeito ou de outro a gente vai ter que anunciar. E tá com a gente a bola. É responsabilidade nossa dizer. Né? Ninguém que está do meu lado pode deixar de saber disso. Exatamente. Pode não acreditar, pode levar na brincadeira, pode fazer o que quiser, mas eu não quero, né? Essa responsabilidade de dizer, o cara, pô, você não me avisou, eu avisei. Você que não acreditou. Né? Posso não ter sido convincente, e não é de nós, né, irmão? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, não é a nossa eloquência, não é a nossa oratória, não é a nossa pensamento, não é nada. Nada a nós. É Deus querendo salvar as pessoas através de nós, nos usando como instrumento. Não é? Não vou falar mais não, porque senão o Will vai me interromper, porque agora ele é teólogo. E parabéns, meu irmão, parabéns, graças a Deus, ficamos felizes com a sua formatura, felizes, meu, todos nós. Fala, Will. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado aí pelas felicitações. Fico muito feliz aí pelas mensagens de apoio e tudo mais.
Deus abençoe cada um de vocês. Infelizmente, eu não posso falar nada a respeito da lição que está sendo tratada, porque eu estou entrando agora. Eu não peguei para ler. Desculpa aí, está chegando tão atrasado, mas eu voltei de viagem agora. É, Will, meu irmão, rapaz, a gente fez um treinamento, mas assim, não. Hoje aconteceu uma série de coisas, e o mais engraçado é que um rapaz do TI foi mexer no computador remotamente. Aí ele tinha botado uma senha lá, e tinha um montão de link no coisa, tá tudo no jeitinho. Aí eu falei, "Ih, rapaz, esse programa ficou com teu e-mail." Aí, antes de eu falar a frase, ele falou, é muito fácil, é só deletar aqui. Aí deletou tudo, o link, aquele negócio que tinha. Aí hoje eu tentei entrar e ficou dando que eu tinha que dar autorização. Eu tentei entrar no Gmail, mas não foi. Eu não sei se a partir de agora você teria como pegar como rosto, não sei se você está vendo pelo celular, porque eu estou gravando aqui, Will, para gerar um arquivo e depois a gente subir ele. Não sei se é melhor. Não, quando eu vi que não estava transmitindo no YouTube, eu disse, deu algum problema, É, né? Agora, eu só faço uma pergunta: está sendo gravado na nuvem ou está sendo gravado no teu PC? na minha máquina, que eu Tá. preferi na minha Então, máquina. depois que tu gerar o arquivo final, aí tu tenta me passar, que aí eu subo pro Tá canal. bom. Tá jóia. Tá? Tá falado, Will. Beleza. Amém. Então, meus irmãos, continuando, né, relevância, né, desse tema e partindo para frente, a gente vai ver que nem todos pensam do mesmo jeito, né? É, é igual o Ranilton nos falou aí, nem todos pensam do mesmo jeito. Existem algumas correntes, né, que se opõem à doutrina do inferno, né? Então, a gente vai falar de maneira macro sobre as diferentes correntes, mas elas existem, né? Uma é o aniquilacionismo, né? Onde diz o seguinte: acabou essa vida aqui, essas almas serão fulminadas, serão aniquiladas, deixarão de existir e não passarão por um sofrimento eterno. A vida acaba aqui. Então, esse pensamento, né, aniquilacionismo, ele tem essa visão, né, onde as almas simplesmente, né, deixarão de existir, né, para toda a eternidade. Então, acaba aqui, né, dentro dessa visão. A visão teológica do purgatório, né, é uma visão teológica, né, não é da nossa linha, mas é uma visão que apresenta, né, um ponto intermediário, né, entre essa questão do inferno ou do céu, onde a pessoa poderá ser purificada, né? E até a gente falou passando agora há pouco que não existe isso, né? É um lugar para a condenação. Então não há como purgar, né? Drenar ou tirar qualquer outro erro que tenha sido feito, né, na vida, né, e fazer isso durante a morte, né? A palavra não nos dá nenhuma uma liberdade de defender essa ideia, porque ela, pelo contrário, nos mostra claramente, né, que o arrependimento, né, ele deve ocorrer nessa vida, né, ao se ser recebido pelo Senhor Jesus, ao ser salvo pelo Senhor Jesus. Então isso ocorre aqui e agora, né? Não tem como ser feito posteriormente a essa vida. E uma outra visão também, né, que é diferente, né, e usa até como base, né, a Bíblia também, é o universalismo, né, que acredita que todos que morrem, né, em Adão e em Cristo todos serão vivificados, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, lá no primeiro livro, né, aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, né? Então, dentro dessa visão, acredita-se que todos serão salvos, né?
da ira de Deus. Deus não seria alguém tirano nem mau que pudesse condenar as pessoas a sofrimentos tão atrozes, né, igual aqueles que são registrados na Bíblia. Então, a palavra de Deus nos deixa clara, completamente, né, diferente do que essas visões têm, né? Nem de que alguém será aniquilado, nem de que alguém será, todos serão salvos, nem que ninguém vai passar por um sistema de purga ou de purificação, né, após a morte, né? A Bíblia não nos fala, não nos mostra nada que tivesse embasamento, né, consistência para a gente defender isso. A gente vai ver também conceito bíblico, né, de inferno, né? O que a Bíblia nos diz sobre isso, né? A Bíblia ela nos descreve o inferno como um lugar, né, de trevas absolutas, né? Então nós vemos que a gente está falando aí, se fosse dentro da nossa gramática do português, ia falar um advérbio de um lugar, algum lugar que a gente está falando, e ele tem várias qualidades, né? Então, é um lugar de trevas absolutas, a palavra fala, né? A palavra fala de um lago de fogo, fala de um lugar de choro e de ranger de dente, fala de uma coisa terrível que é a separação das bênçãos de Deus, né? Fala que é uma prisão, um lugar de tormentos, e nesse lugar os vermes não morrem, né? Então, há uma série de adjetivos, né, que a palavra de Deus nos diz, né? Igual a gente viu na nossa lição, né? Muitas referências assim, completas, bem fartas de simbolismo, mas, como o Sproul disse na lição, se os símbolos já são assim, imagine a realidade, né? Imagine o que espera para esses que estão destinados a esse lugar. Então, nós vemos que todas essas referências, esses adjetivos, né, de conceitos bíblicos são terríveis, né, terríveis, né, onde mostram que as consequências do pecado e, por consequência, ir para esse local de tormento são terríveis, né? A separação de Deus, né? Eu sempre me lembro de uma vez, na época da UMP, que a gente trabalhava muito com teatro, tinha um colega, eu sou doido para fazer uma peça. Ele tinha uma peça que tinha o título, mas não tinha o roteiro, não tinha nada. Mas eu me lembro sempre desse título, que ele falava 1 segundo sem Deus. Ele queria fazer uma peça com esse título. Mas, assim, eu sempre imaginava, deve ser uma coisa terrível, terrível, 1 segundo sem Deus, né? Imagine você uma eternidade lembrando do que você poderia ter feito, o passo que você poderia ter tido, né, em relação a Deus, né, e estar ali sobre o seu juízo, sobre a sua justiça, né, eternamente, né? É algo terrível. E uma outra coisa, né, que fala que, embora a descrição dos tormentos e castigos eternos estejam mais relacionados aos símbolos, né, ainda assim podemos considerar que o sofrimento no inferno deve ser interpretado como algo literal, algo real, algo verdadeiro e terrível, né? Agora, meus irmãos, vamos partir para algumas referências bíblicas, né, também em relação ao nosso texto básico. E olha que coisas preciosas a gente tem nesses textos. A gente tem a leitura de Mateus, capítulo 8, versículos 11 a 12. Mateus 8, 11 a 12. Pedir a Elisete que leia. E também leia. Você está vendo pela tela, Elisete? Então, e leia, por gentileza, também Marcos 9, 47 e 48. Ok. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Marcos.
E se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amém. Obrigado, minha irmã. É interessante essas duas referências, né, que a gente tem, que ela fala, e a gente vai falar um pouquinho para frente, quem são esses que estarão indo para esse lugar terrível, né? E é interessante, né, que nesse trecho a gente vê o grupo dos gentios, né, e os filhos do reino, né, sendo lançado, né, para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente, né? Então, é até muito interessante que nós devemos observar esse detalhe, né, do que é falado aqui, né? Porque muitas das vezes a gente tem pessoas, né, e até a gente falou agora há pouco, né, a gente fala da palavra, né, do evangelho para muitas pessoas, né, ao nosso redor, e muitas das vezes, né, o que eu chamo de endoevangelismo, né? Muitas pessoas do reino tão pertinho, né, estão distantes, né? Então é muito interessante aqui, né, que fala desse lugar terrível e dessas pessoas que irão para ali, que os filhos do reino serão lançados para fora, né? Estarão fora disso. E esse texto de Marcos também, Marcos capítulo 9, né, ele é algo, né, que já se falou muitas vezes sobre esse texto, não é nada literal, né, que a pessoa vai se mutilar, mas é uma advertência, a demonstração para a nossa observância, né, com relação ao que o Senhor nos ensina, né? Aquilo que nos faz desviar, né, do caminho do Senhor, né? Aquilo que faz o homem desviar do caminho do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que nada a respeito, né, da salvação. Se você tropeçou aqui, se tua mão te fez pecar, você vai perder a salvação, e você tem que estar uma vida de penitência para não correr o risco de perder a salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a palavra nos ensina que devemos pregar uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de proximidade com o Senhor, e também vivermos isso, né? Observarmos aquilo que nos faz estar distante ou que pode nos fazer tropeçar, né? E que a menção aqui também é uma menção terrível, né? Então, é melhor nós abandonarmos as coisas que nos afastam de Deus, né? É melhor deixarmos de lado aquilo que nos afasta de estarmos próximos do seu amor, de estarmos próximos da sua palavra. É isso que nós devemos fazer, né? E uma outra parte do texto fala desse local, né? De um local onde o fogo é inextinguível, onde o fogo não se apaga, né? Fala sobre seres lançados no inferno, né? Então, o que a gente deve pregar também é uma vida de abandono de pecados. Isso deve estar na nossa pregação, né? Porque quando nós falamos do inferno, de um lugar terrível, as pessoas podem pensar, o cristão, né, o crente adora fazer um terror, né? É um terrorismo isso, mas não é uma realidade bíblica, né? Então, por isso que a nossa pregação é uma pregação de abandono de pecado, né? De abandonar as coisas que afastam de Deus, né? E o afastamento de Deus, né, uma vida de pecado leva ao seu final, né, que é morte, e morte eterna. Então, essa deve ser a nossa pregação também.
Uma outra referência que nós temos, muito importante, é de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, né, que fala daqueles que são lançados no lago de fogo. Né? Então, eu vou agora pedir também que nós leiamos, façamos essa leitura. Estou vendo aqui, Guilherme. Guilherme, você pode ler para a gente esse trecho? Apocalipse 20, 11 a 15? Podemos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Esse texto assim, é bastante esclarecedor para a gente, no aspecto, né, quem são esses que vão, né, ser lançados, né, num lago de fogo. Né? Nós vemos que a gente está falando de pessoas aqui, de almas que são lançadas, mas aqui esse trecho, né, ele também fala que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Nós vemos que esse juízo do Senhor, né, esse lago de fogo, ele está destinado, né, a gente vai ver ao diabo e seus anjos, né, nós vemos que a morte e o inferno são lançados ali. Aproveitando que a gente está próximo aí, a gente pode ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 19, 20. Como não está escrito, o irmão que tiver... Guilherme, se tiver a mão, puder ler. Estou vendo você abrir a Bíblia aí. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde como enxofre. Obrigado, Fátima. Nada. Interessante, né, isso que a gente está lendo, né, porque a gente está falando até o momento, né, das almas, né, e esse lago de fogo, né, esse local terrível, a gente já falou aqui de alguns personagens que serão lançados nesse lago de fogo. A própria morte, né, a gente leu o inferno, e nesse trecho, nesse versículo que a gente leu do capítulo 19, a besta e o falso profeta. Né? Lá mais adiante a gente vai ler outros. Né? No texto que a gente vai falar de quem é destinado ao inferno. Ela é destinada a quem? Então nós vemos que a justiça do Senhor ela é perfeita, e ela está se recaindo aqui, né, segundo a palavra, né, sobre uma série, né, podemos dizer assim, de personagens, além das almas, né, que tiveram uma vida de pecado. Algum irmão quer falar antes da gente avançar mais um pouco? Denilson, só uma colocação. Pois não. Eu não sei se os irmãos concordam com isso. Eu gosto muito de estatística. A gente já estudou alguma coisa aqui que eu vou repetir, me permitam... Desculpa. Me permitam errar na data, mas a estatística era a seguinte. Ela é, acho que de 2010, uma universidade, não sei se é americana, não me lembro. Foi no estudo que eu mesmo ministrei, mas eu não procurei para caramba, não achei, mas a informação é fidedigna.
ele diz, ele lista, ele mensura a quantidade de pessoas no mundo que se professam cristãos, né? Então, o mundo todo, até 2010, 33% do mundo todo se dizia cristão. E dentro desse universo de 33% estavam relacionados, né? As igrejas evangélicas todas, independente de neopentecostal, pentecostal, tradicional, independente disso, a igreja católica, os mórmons, os adventistas, espíritas, né? Kardecistas, não kardecistas, que também se confessavam cristãos. Então, eu não sei se os irmãos perceberam, isso me incomoda profundamente. Não os espíritas, não os católicos, não todo mundo que foi listado. Mas se já é a minoria, 33%, e nesses 33%, né, nem todo mundo está na direção. Né? Eu não quero comentar isso com presunção, não quero comentar isso com arrogância. Poxa, a gente é que está no caminho certo, né? E vocês, caramba. Eu quero que os irmãos e as irmãs pensem comigo assim, e tenham a mesma impressão que eu tenho e sofram comigo também. Né? Porque, veja bem, se já somos a minoria em relação ao mundo todo, né? Então, desses 33%, é menos ainda. Né? Então, é muito preocupante, é muito importante, é muito urgente, né, que a gente fale sobre isso, né, comente sobre isso. A gente, no estudo da parousia, a volta do Senhor Jesus, eu já falei e vou repetir, a estatística é 300 vezes a Bíblia cita direta e indiretamente sobre o primeiro advento, sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, e 2.400 vezes cita sobre o segundo advento, sobre a parousia. Tal a urgência, né? E a gente olha esse universo todo, né? Quantas almas perdidas, e você está falando assim, o inferno é gigantesco, porque vai caber só as almas perdidas. A besta, o anticristo, o inferno, né? Vai lá para o lago de fogo, né? Então, assim, é muito grave, né? Não dá para... As pessoas brincam, não dá. Eu brinco, os irmãos me conhecem, sabe? Eu tenho um senso de humor às vezes, mas é muito sério e é muito grave, né? E é muito urgente, né? Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos capacite, né? Para avisar as pessoas que isso existe, né? E que a maioria está indo para lá. A maioria está indo para lá. Né? Estatisticamente falando, né? Usando as estatísticas, nós somos só 33% no mundo inteiro, né? A maioria não tem Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo nos livra desse caminho, só Jesus Cristo nos tira de lá. Mas o Fábio levantou a mão ali, o Denilson. Pode falar, Fábio. Obrigado, Ranilton. Vamos lá, irmãos. Me perdoe voltar um pouquinho aqui no versículo que a irmã leu lá em Marcos 9, Okay. 46, que vai dizer assim: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu não sei se os irmãos, não sei se vai bater com o estudo, e eu também não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir alguma vez sobre a questão de um vale chamado Rinom, aonde o rei Manassés e Acais fazia sacrifício a Moloque, queimava os seus filhos nesse vale. E, ao passar do tempo, esse vale se tornou um lixão em Jerusalém, onde era despejado todo tipo de lixo orgânico, tudo era despejado nesse vale. Me parece que essa frase foi usada para mostrar que o inferno seria semelhante como fosse o vale de Rinom, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, né? Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma informação sobre isso, que o Vale de Rinom ele pode ser usado para ser demonstrado como seria o inferno. Eu particularmente nunca tinha ouvido essa referência como associando ao inferno. Não sei se algum outro irmão ou irmã já tinha ouvido. Eu particularmente não. Eu assisti um vídeo de um rapaz que até teve em Israel e mostrou onde se encontrava esse Vale de Rinom.
Agora já não é mais um local de despejo de lixo, porque lá foi criado, nasceu plantas, Uhum. então não se faz mais isso. Mas eu tive uma informação de um pastor que ilustrou essa passagem, trouxe como o Vale de Rinom, que é conhecido como o Vale da Matança, e ali por ser despejado muito lixo, muita coisa orgânica, e foi usado para ilustrar como seria. Entendi. É assim, até eu não sei exatamente, faz sentido, porém, assim, eu faria uma busca cronológica primeiro para ter ideia, porque desse retrato, puxando aqui de Marcos, né, para ver de onde puxa a referência. Mas o que faz sentido faz. E também, assim, nós vemos que as referências ao inferno são sempre coisas terríveis, né, que consomem a carne, né? Fogo consome a carne, o enxofre, sendo mais literal, eu já fui numa fábrica aqui no Rio que eles produziam cloro, né? É o cloreto acho que é o cloreto de sódio, né? O cloro, e produziam enxofre também. O cheiro do enxofre é terrível. Eu não sei se algum irmão já sentiu. Antigamente fazia muita solda, né? Usando enxofre, só chamava de carbureto. É um cheiro terrível, um negócio que te dá náuseas na hora, né? E pode derrubar você. Então, pegando dentro daquela ideia, né? Que tem símbolos, né? Eita, deixa eu ver aqui. Apareceu uma mensagem aqui, não sei se o Zoom vai cair para mim. Mas aí, o que acontece? A referência na palavra de Deus, né? Até do que a gente falou, seja símbolo ou não, são coisas terríveis, né? Desde um verme corroendo a carne, a tua narina tendo uma oportunidade desse odor de enxofre, né? Uma outra coisa também, né, que a gente fala, né, sobre esses aspectos, a gente fala que aqueles, a gente estudou, né, sobre o céu, né, lá com o Will, fala da glorificação, os corpos glorificados, né? Mas com relação ao inferno, não tem essa referência. Então, há muitas coisas vai se sentir, pelo que a palavra nos mostra, né? A carne vai ser consumida, mas sem ser destruída, né? Só vai restar ali o sofrimento, né? A morte vai estar sendo destruída ali, né? A morte sendo lançada no inferno, no próprio inferno, no lago de fogo. Então há um sofrimento, né, sem precedentes, né, sem tamanho. Avançando, alguém falou? Will. Oi. Eu tenho um texto aqui, não sei se você já viu, na Bíblia de Genebra, que fala sobre o inferno. Já. Já viu? A referência lá em Marcos 9:43. Então, isso é bem interessante. Não sei se você tem a Bíblia de Genebra. Eu tenho. Tá lá quem tem a Bíblia de Genebra, está na página 1164, eu acho. Isso aí, 1164. 1164, né? Tem um texto lá que fala. É um estudo assim muito bom mesmo. Os irmãos que tiverem oportunidade. Hã? Um resumo, um assim, resumo muito bom colocado sobre o inferno. Então, quem tiver a oportunidade depois, seria bom dar uma olhada. É muito bom mesmo. E avançando aqui, meus irmãos, o que a confissão de fé de Westminster fala sobre isso? Está lá no capítulo 33, mas só na segunda parte, que o capítulo 33 fala sobre o juízo final, né? E a segunda parte fala o seguinte: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos. E a glória, olha
lê bem em câmera lenta. E a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então para a vida eterna, e receberão aquela plenitude do gozo e alegria precedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. É interessante que esse termo, né, parece ser antagônico, né? Destruição eterna. Se você destrói alguma coisa, né, ela vai acabar, né? Quem já foi da área técnica, né, conhece lá um termo chamado ensaio destrutivo, né? Quando você pega uma peça, você destrói ela para poder ver a resistência dela, até onde ela aguenta. Mas só que aqui a gente está falando de um processo desse de maneira perene, né? Onde se vai sofrer isso, né, essa punição, e vai estar sendo destruído eternamente, né? É muito interessante, com poucas palavras, de maneira bem profunda, né, que a confissão de fé nos fala sobre o inferno. E, meus irmãos, a gente tem um texto que a gente tem como texto básico, e eu recomendo que leiam, que é lá em Judas, leiam do versículo 3 até o versículo 13. Mas aqui, no próximo slide, a gente vai ler só um trecho dele, né? Nós temos alguns textos aqui, aí eu vou pedir ajuda aos meus irmãos. Eu vou pedir ao Fábio que leia Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20. Vou pedir a Francis que leia, por gentileza, Mateus 25, 41. E vou pedir Neila que leia Judas, versículo 6. Pode ler? Pode ler, Fábio. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Obrigado, amém. Outra coisa, não só para ele, mas também para os seus anjos. Mateus 25, 41. Diz Fátima. o seguinte: Francis. então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Obrigado, Francis. Amém. E Judas, versículo 6, né, que faz parte do nosso texto básico. Judas, versículo 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém, obrigado. Então, é interessante, né, alguns pontos que a gente pega e vemos que o inferno foi feito para o diabo, seus anjos, né, para os seus asseclas, né, para a morte, né? Agora, esses demônios, já cientes de seu destino final, quando Jesus esteve na terra, curvaram-se diante do poder do Salvador, clamando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, né? Destinados a isso. O inferno é também para os notoriamente ímpios, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Né? Então, são para esses, né, que o inferno foi destinado. Né? Falando do nosso testemunho, né, uma coisa que a gente pode falar, né, para as pessoas com todo amor, né, é que Deus não se compraz nisso, né, mas nós vemos que a palavra nos mostra claramente, né, que para todos esses, né, que estão sendo ímpios, né, distantes, né, da palavra de Deus, é destinado essa condenação eterna, esse castigo eterno. E fechando, né, expressões que são usadas na Bíblia para aqueles que recebem a reprovação de Deus, e consequente destinação para o inferno. A Bíblia fala dos não arrolados no livro da vida, né? Aqueles que não estiverem arrolados no livro da vida, que é algo terrível, né? Para isso é destinado ao inferno, né? São vasos, né, da ira de Deus, né, preparados para a perdição. Paulo escreve isso aos Romanos, né, no capítulo 9, versículo 22. Né? Aqueles antecipadamente pronunciados para a condenação. Né? Isso aí é a soberania de Deus. Lá naquele texto que a gente tem, né, como texto básico, lá em Judas 4. Né? Aos que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, né, à palavra, para o que também foram postos, né, a essa condenação. E concluindo, né, a nossa lição de hoje, né, precisamos rever algumas coisas que são importantes. Uma coisa muito importante: o inferno não é uma história de conto de fada, não é uma história de conto da carochinha. Ela é algo real, né? É algo real, próximo, né? E que aqueles que não se arrependerem, né, em Jesus Cristo, né, o Senhor conhece os corações, né, são destinados a esse lugar. Né? O inferno é um lugar real, criado por Deus. Não é apenas uma metáfora. O inferno é real. O inferno não é uma infelicidade daqueles que caminham errantes pelo mundo. Né? Não é. São para aqueles que não estão em Cristo. Normalmente, as pessoas gostam de destinar ao inferno. Aquela pessoa ali é um bandido, né? Aí esse vai para o inferno. Aquela pessoa cometeu os crimes mais terríveis, né? Ele faz mal a muita gente, ele vai para o inferno, né? Não, aquela pessoa é boazinha, né? Faz muita bondade, né? Ela distribui alimentos e tudo, ela vai para o céu, né? Mas a palavra de Deus é muito clara, né, com relação a esses dois destinos. Não está relacionado a obras, a doação de bens, algo material, ser bonzinho, ou por apenas ser terrível, ser mal. Né? Essa questão está ligada em ter a Cristo como Salvador ou não. Né? E nos livros da morte, do inferno, da morte eterna, é o Senhor Jesus. E Ele mesmo, né, como nós vimos, é o que mais na palavra advertiu sobre esse destino, né? Para que a gente estivesse atento, né? E ele mesmo nos livrou desse destino, ele mesmo nos livrou desse final, né? E nós podemos advertir, né? Continuar advertindo as pessoas a respeito disso, né? O inferno não é uma retribuição, mas ele não perdão, o inferno é uma retribuição, não é uma correção, né? O inferno é uma punição justa, né? É terrível e eterna. A punição do inferno é retributiva, né? É o salário, né, do pecado, né? Não é algo corretivo, né? Para que seja corrigido, né? Se a gente fosse pensar assim, a pessoa poderia ser corrigido lá e sair, né? Mas é uma consequência de uma vida de pecados, né? Ela não torna ninguém melhor. É uma punição terrível,
pois não há sofrimento maior. Assim como as lágrimas do céu são eternas, assim como as alegrias do céu são eternas, assim são os sofrimentos do inferno. Amém. E o inferno foi criado para o diabo, seus anjos, né, anjos caídos, né, e para os ímpios, né? Isso que a palavra nos ensina. Então, meus amados irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre esse lugar, para que a gente testemunhe, né? Nossa oração para que sejam os testemunhos, né? Para que o Senhor livre, né? Aquelas pessoas que a gente testemunha, que a gente fale, né? Da palavra de Deus, né? Que livre desse terrível lugar, né? Então, cabe a nós testemunharmos, né? Estarmos firmes com o Senhor, pois Ele já nos resgatou, né? Já nos tirou do império das trevas, nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, né? Em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Foi muito bom a gente estar aqui esse período aí, né? A gente até falou semana passada, né? Foram 3 revistas, né? Bastante lições, onde a gente pôde se aprofundar na palavra, no conhecimento, né, doutrinário da palavra de Deus, e o Senhor nos abençoou bastante, né, através da sua palavra, do seu ensinamento, a cada um de nós. E é um prazer, meus irmãos, sempre estarmos juntos aqui reunidos para estudar e aprendermos da palavra de Deus. Amém? Denilson, eu tenho uma dúvida lá do começo da lição. Vamos ter que começar tudo de novo. Opa! Vamos nós! Mas olha só para encerrar, a doutrina da eleição em Romanos 9 é a base dela. Ela é sempre complexa, né, para ser entendida, que fala principalmente da soberania de Deus. Isso, assim, é pouco entendido por todos nós, né? Eu fazer o meia-culpa também, quando Deus decreta, né, que Ele vai criar ou vai trazer à existência vasos para a ira. Meu Deus do céu, para que Ele criou? Quem sou eu? Quem somos nós para questionarmos Deus? Né? Por que Ele fez isso? Não é porque, meu Deus, quem somos nós? E se a gente lê e se ater a Romanos 9 todo, você vai ver que é uma luta do próprio apóstolo Paulo com ele mesmo. Porque humanamente a gente não entende porque existe um inferno. A gente não entende para que é o inferno. Né? Se Deus é bom, para que ele criou o inferno, que é um lugar ruim, para gente ruim, para tudo de ruim. Não são perguntas assim humanas, assim, né? Quem somos nós, irmão? Quem somos nós para discutir? Né? Antes, nós temos que ter um coração agradecido a Deus, porque a gente não está nessa galera aí, nessa relação, exato. A gente estava a caminho. Né? E isso não nos torna melhor do que ninguém, porque nós não merecíamos. Né? Então, ao invés de a gente gastar tempo questionando, mas será que é mesmo? Gente, é isso mesmo? Se a gente observar a própria história do mundo contada na Bíblia, né? No começo da história, lá no dilúvio, muita gente boa foi, só sobrou 8 ali. Né? Só sobrou 8 ali. Mas por quê? Não vem me perguntar, irmão. Não vem me perguntar. E trazendo para a nossa história recente, 33% do mundo inteiro se professam cristãos. E desses 33%, a gente sabe que mais da metade não está no caminho. Não está no caminho. E esse conhecimento é o Espírito Santo que coloca no nosso coração, não para que a gente diga, nós somos melhores do que você. Não. É para que a gente anuncie e diga, cara, não é esse caminho, não. Né? É a gente chegar e recitar Hebreus 9:7, que só há uma morte. E depois da morte, o juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda, terceira, quarta, não tem. É aqui que a gente vai, né? E Deus dá essa liberdade, não é um livre-arbítrio, mas é uma liberdade, né? Dada pelo próprio Deus, e Efésios 2:8 vai dizer, vai ratificar isso, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não veio de mim, não veio de ninguém, é dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se glorie, eu não posso me gloriar. Não posso me gloriar. Ninguém pode se gloriar. Mas o inferno existe. O inferno existe. Ele é real. Né? Do mesmo jeito que o céu existe e é real, graças a Deus. Né? E nós estamos vendo
né? E gastando uma energia besta, boba, em coisa terrível, discutindo política, discutindo futebol, discutindo um monte de coisa. E as pessoas estão indo para o inferno. Né? Nas nossas barbas, a gente está questionando. Mas será que é mesmo? Mas Deus, como você mesmo falou, Deus é pai. Deus é pai, não é padrasto. Deus, no final, vai dar um... Não existe jeitinho, irmão. Jesus Cristo foi quem mais falou do inferno na Bíblia, e ele deixou bem claro que os que não estão comigo estão contra. Os que não ajuntam comigo espalham. Não tem o bonzinho. Né? Eu não sou bonzinho. Né? Eu estou me esforçando para ser, mas não estou bonzinho. Né? Eu não merecia o céu, eu merecia o inferno. Eu fico doente, eu fico doidinho. Restitui, Senhor, o que era meu. Não, não restitui, Senhor. Tinha nada. O que era meu era inferno. O que era meu era inferno. Estou fora de restituição. Né? Graças a Deus, por essas doutrinas claras que a classe tem comentado aqui, divulgado aqui. Né? A gente não está aqui dando aula para ninguém, ensinando a ninguém. Quem somos nós? Nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo do Senhor toda a aula aqui, graças a Deus pela vida das irmãs aqui que perseveram aqui, com um rosto bonitinho, que se fosse só os homens aqui ficava feioso, mas o rosto bonitinho, a Lisete, a Neila, a Francis, a Ana, a Fátima, que estão sempre com a gente aqui. Né? Graças a Deus, irmãos, que a gente persevera nisso, né? E é o Espírito Santo que está fazendo com que a gente fique nisso, né? Porque o mundo precisa dessa mensagem urgente, né? Que o inferno existe, é real. Né? E se você não se arrepender, não entregar sua vida para Jesus, é para lá que você vai. Infelizmente. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos muitos pecados. Muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa, não. É muito. Meus irmãos, muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer ele não está aqui conosco, o reverendo André. Como eu falei no início, ele teve problemas com a internet dele, não conseguiu participar, mas ele se antecipou muito. Você que joga vôlei, Ranilton, sabe, ele levantou precisamente já e cortou. Ele levantou e cortou. Isso aí. E ele fez o ponto. E eu aqui peguei em cima do material dele, perfeito. Graças a Deus. Louvo muito a Deus pela vida dele. Muito bom, muito bom. Muito bom. E agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui e pela vida do Will também. Pela formatura que foi lá, já voltou na paz do Senhor. Motivo para ficarmos muito felizes. É verdade. Nós vamos caminhar para o encerramento. Eu vou pedir a nossa irmã Elisete que esteja orando, encerrando a nossa lição de hoje. E a partir de semana que vem vamos estar trabalhando com outro material. A gente ainda vai divulgar no decorrer dessa semana, meus irmãos. Oremos. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu nos deste. Isso. E te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, aprendendo de ti, Pai, por essa aula maravilhosa, Senhor, que tivemos. Sim. Te agradecemos porque tu falastes ao nosso coração, tu ministras, Senhor, ao nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecemos pela vida do reverendo André, que preparou esse estudo. Te agradecemos pela vida do Denilson, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente, Pai, todos que participaram, todos aqueles que contribuem, Senhor, que não medem esforços, que contribuem dia a dia, Senhor, para as nossas lições, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela bênção que temos, que é essa aula, que é essa classe, Senhor, que tanto nos abençoa. Te agradecemos também pela formatura do Will, Senhor, que essa bênção na vida do teu servo, Pai Santo, que tu possas, Senhor, estar sempre junto dele, orientando, guiando e abençoando, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, Amém. Tu cuida de nós. Tu nos livraste, Senhor, do inferno e da morte. Obrigada, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. Amém. Amém. Fica, Senhor, conosco. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.